Olá a todos, é um prazer conversar com todos vocês. Onde quer que chegue este vídeo, meu muito obrigado e os meus sinceros agradecimentos. No Brasil nós temos diversas formas de raciocínio e a forma de raciocínio ela foi fatiada conforme o procedimento e conforme a prática oferecida pelas quadrilhas aos quais durante muito tempo se instalou no Brasil. Hoje luta de forma diferente, luta de forma com mais eficácia, desde que essa eficácia a gente está vendo que tem o braço dessas pessoas e não traz resultado nenhum. O que mais espanta neste exato momento é que não somente essa trama diabólica, essa trama sem raciocínio lógico, sem uma ideia, sem um projeto lógico de crescimento, mas um projeto de poder, um projeto de enganação, um projeto que faz com que as pessoas a cada dia fiquem mais ignorante ou um analfabeto funcional. A gente vê pessoas comentando sobre assuntos que sequer têm o conhecimento. A minha época, qualquer assunto tem que ter fonte, tem que ter conhecimento, a causa, tem que saber onde, como, quando e porquê. Se não houver isso, por favor, não comente, porque tem pessoas que sabem das coisas. Tem pessoas que sabem muito mais do que esse que fala. E eu admiro muito quando eu encontro uma pessoa que sabe muito mais, porque eu vou tentar explorar o máximo dessa pessoa para que eu possa me enriquecer mais ainda. Eu não posso chamar essa pessoa ou tentar diminuir, não. Eu quero que essa pessoa venha para perto de mim, porque assim eu aprendo mais. Mas nós não estamos vendo isso no Brasil. Se estabeleceu no Brasil regras, corre uma regra no Brasil que você tem que comer do líquido viscoso estomacal dos partidos de esquerda ou de políticos de esquerda. No meu ver, no meu entendimento, o Brasil não tem partidos de esquerda. Nós temos formações ideológicas sem fins lucrativos, nem para eles. Porque a massa que acompanha esses analfabetos funcionais, eles não vão ter. Pelo contrário, eles vão ter um arroxo, eles vão ter justamente o que eles hoje falam com o restante dos brasileiros. Eles vão ter o arroxo, a pancada, uma afronta, porque é isso que eles vão fazer quando eles chegarem no poder, meu querido. Você acha que você simplesmente, por ser um mero torcedor ou admirador de quadrilheiros, você acha que você vai conseguir alguma coisa? Você não vai conseguir nada, meu caro. E o que nós estamos vendo no Brasil é justamente as pessoas se desvirtuam da realidade buscando se informar com senadores, deputados, pessoas que sequer conhecem a geografia ou geopolítica do Brasil. Pessoas que sequer sabem onde fica a rua de sua casa, o nome da rua, o CPF. Nem tem pessoas que não sabem nem o nome de sua rua. E, de uma forma eloquente, quer discutir sobre assuntos internacionais. É isso que faz com que as pessoas sejam tratadas de simplesmente bucha para esses partidos que, ao meu ver, repito, são quadrilheiros, são pessoas que estão preparadas para assaltar mais uma vez o Brasil. É evidente que nós não podemos nem sequer citar nomes nessa altura do campeonato. A nossa expressão, ou a nossa chamada liberdade de expressão, que é amparada pelo artigo 222 da nossa Constituição, ela está justamente amordaçada, assim como aquele que fala. Não tem como a gente sair. Nós estamos vivendo isso e nós estamos tentando de uma forma impor, buscando os meios de conhecer. Se você conhecer a nossa Constituição, você não cai nas armadilhas dessas pessoas que aí se encontram. No Brasil nós temos uma leva de pessoas que todo tempo, toda hora vai às redes sociais e fala sobre impostos. Eu ouvi e vi uma certa senhora, uma deputada federal, subir ao parlatório para dizer que o governo federal não baixou
os preços dos combustíveis. E que os estados, eles estão, a cada dia que passa, aumentando os preços dos combustíveis. Lamento dizer, senhora deputada, ou senhor, ou senhores que acompanham essas ideias absurdas, essas ideias pobres, pequenas, mesquinha, tacanha, e vem dessas pessoas porque, lamento, a necessidade de impor, a necessidade de querer, a necessidade do abastecimento das suas vontades imorais impede do lado correto, justo e racional fazer com que você possa pensar direito. Então você só usa a esquerda, aquele lado que é bom, aquele lado que fortalece você, que você acha que você vai conseguir viver dentro de um governo que você possa fazer qualquer coisa. A nossa Constituição, no artigo 155, ela é claríssima, mas eu preciso ler a Constituição porque se a gente fala, você pode até, em uma outra hora, você me chamar de mentiroso, caso você me encontre em situações ao qual eu possa faltar com a verdade. Eu admito e vou admitir e ficar calado. Mas o que eu vou dizer aqui em relação à Constituição Federal, ela é verdadeira. E você não pode questionar isso, porque está escrito na nossa Constituição. Me dá aqui, por favor. Vamos no artigo 155. Mas eu vou começar no 155, da seção 2, dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Então, seção 4, dos impostos dos estados e do Distrito Federal. Artigo 155. Compete aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto sobre. Vamos no inciso 2. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviço de transporte interestadual, municipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. Vamos para o parágrafo 4º, né? Vamos aqui para o parágrafo 4 do mesmo artigo 155. Na hipótese do inciso 10 da letra H, observa-se o seguinte. Inciso 1. Nas operações de lubrificantes, combustíveis, derivados de petróleo, o imposto caberá ao estado onde ocorre o consumo. Eu quero, já que vocês postam muito na internet, que diz que o governo federal é responsável, eu não sei se vai dar aqui, mas está bem aqui assim. Acho que está aqui. Deixa eu ver, está bem aqui. Eu acho que vou demorar um pouquinho para vocês observarem. Vai que vocês tenham uma Constituição seja diferente da minha. A de vocês provavelmente diz que o governo federal aumenta os impostos. Então, aqui na minha Constituição, está dizendo que os estados. Muito bem. Os estados onde ocorre o consumo. Vamos para inciso 2. Nas operações interestaduais entre contribuinte com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis, não incluindo o inciso 1 deste parágrafo, o imposto será repartido entre os estados de origem e de destino, mantendo-se a mesma proporcionalidade que ocorre nas operações com as demais mercadorias. 3. Nas operações interestadual com gás natural e seus derivados e lubrificantes e combustíveis, não incluindo no inciso 1 deste parágrafo, destina-se a não contribuinte. O imposto caberá ao estado de origem. As alíquotas do imposto serão definidas mediante liberação dos estados e Distrito Federal, nos termos do parágrafo 2 do inciso 10 da letra G. Eu não vou ler porque não há necessidade. Observando-se o seguinte, letra A, serão uniformes em todo o território nacional, poderão ser diferenciados por produtos. A nossa Constituição diz que é uniforme,
Mas por que não são? É culpa do presidente da República? Então, nós vamos à letra B. Poderão ser específicas por unidade de medida adotada ou ad volare, incidido sobre o valor da operação sobre o preço que o produto ou seus similares alcançaria em uma venda em condições de livre concorrência. O que não é verdade, né? Nós não conseguimos fazer isso porque nós não temos homens necessários para pôr em prática isso, porque suas máquinas e compadres e comadres da política fazem encher a máquina e nós somos responsáveis por pagar esses impostos. E como os brasileiros não são tão bem informados quanto alguns, né? Essas pessoas, elas não tomam conhecimento, então os governadores, vereadores, deputados, principalmente os quadrilheiros, diz que é culpa do governo federal, porque vocês não se informam. Então vocês comem desse líquido viscoso estomacal dos partidos de esquerda e vocês acham que sabem de alguma coisa. Agora, o parágrafo 6, quem pode mexer com esses impostos estaduais, falando de combustíveis, esses pessoal são ausentes, chama-se, no parágrafo 6, os impostos previstos no inciso 3, terá alíquota mínima fixada pelo Senado Federal. Vamos novamente aqui, vou mostrar aqui a vocês, parágrafo 6, parágrafo 6, aqui. Então, quando a gente encontra pessoas postando, isso eu estou falando de deputados e senadores, postando que o responsável é o presidente, nós rasgamos a nossa Constituição. Lamentamos, porque nem eles mesmos leem a Constituição Federal. Então a gente vê que quando você não entende o que está naquele livro, que aquele livro é o poder do povo materializado, e que este poder, quando você entende o que está escrito nesse poder, dificilmente um senador, dificilmente um deputado estadual, um deputado federal, dificilmente até mesmo o Supremo fazer com que você venha aceitar medidas que não estejam na Constituição Federal. Essa é a diferença de quem sabe. Então você precisa saber. Isso você precisa saber. Isso é básico do brasileiro saber o que está escrito na sua Carta Magna. Mas vocês, partidos de esquerda, entre aspas, aceitam qualquer M que venha dessas pessoas. Olha, já é difícil aceitar as mentiras desses partidos. Agora, aceitar um diálogo com os partidos, com esses partidos de esquerda e você engolir essas mentiras, olha, é muito pequeno isso aí, gente. Olha, é muito pequeno. Não dá para aguentar. O Brasil não merece. Vocês precisam se informar. Vocês precisam compreender. Comprem uma Constituição. Leia a Constituição. Vocês podem falar o que quiserem. Vocês não podem contestar o que está escrito ali. Vocês não podem contestar. Já ouvi pessoas dizerem por que o presidente não interviu. A deputada, certo deputado de um certo partido, disse que o presidente é o culpado. Se ele intervir, ele é enquadrado no artigo 85 da responsabilidade do presidente da República, no primeiro inciso, aliás, até no primeiro, na escrita no artigo 85, que é a inexistência da República, ou da nação, da União, como queira você entender. Então aí cabe o impeachment. Você vê que coisa. Então a gente vê aonde nós chegamos com a desinformação. E entregamos tudo isso a essas pessoas patéticas que, nesse momento, tentam, de todas as formas, voltar ao poder ou tomar de conta dos ovos de ouro. Um abraço a todos.